Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. Olinda Beja, poeta e narradora de São Tomé e Príncipe, é a convidada para esta edição do programa Nós por Lá, feito com recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, dado os constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19. Olinda Beja nasceu em 1946 em Guadalupe, atual capital do distrito de Lobata. Porém, com apenas 2 anos e meio de idade, saiu do seu país e foi viver em Portugal. Poeta e narradora, a sua poética traz as marcas dos dois mundos que fazem parte da sua identidade. Refiro-me à África e à Europa. Seja bem-vindo, professor, a esta edição do programa Nós por Lá. Obrigada pelo convite. É para mim uma alegria, para mim um prazer estar a falar para o Nós por Lá. Com 20 obras publicadas, Olinda Beja percorre o mundo a contar e a cantar as suas ilhas do cacau e do café, sempre. Escreve quando o seu coração lhe manda. A nossa convidada celebra, na tensão entre os dois mundos, África e Europa, a festa das mestiçagens e o encontro de culturas. Olinda Beja venceu em 2013 o maior prémio literário de São Tomé e Príncipe, o Francisco José Terreiro, pela obra A Sombra do Ocá. Olinda, vamos começar primeiro por conhecer a nossa convidada. Quem é Olinda Beja? É sim, isso é uma pergunta bastante difícil para ser a própria a responder. Mas eu digo-lhe que Olinda Beja é uma simples são tomense, como já disse, e muito bem nascida em Guadalupe. Meu pai estava enfermeiro nas Roças Blancas e minha mãe tinha uma casinha na Praia das Conchas. Talvez venha daí o meu gosto e a minha paixão pelo mar. Minha mãe dizia que me encontrava muitas vezes a gatinhar na areia e a falar, a emitir sons com as conchas e com as algas. Mas quando eu venho para Portugal, eu gosto sempre de dizer que eu nunca fui nem imigrante, nem retornada, nem... Eu fui trazida, eu fui enviada para Portugal. Eu não vim por minha vontade própria. Eu gosto muito de frisar isso e gosto que isso fique bem explícito para que todas as pessoas que vivem em São Tomé, para todos os são-tomenses, saberem que não foi de minha livre vontade que cheguei a este país. Porque com 2 anos e meio toda a gente compreende que não se vem de sua livre vontade. E cá fiquei. Fiquei com uma história que me foi forjada. Minha mãe tinha morrido. Portanto, eu só tinha o pai em São Tomé, não tinha mais ninguém. Não tinha família materna. E nesta ilusão eu vivi 37 anos. Portanto, não havia correspondência entre mim e a parte materna. O que me entristecia bastante, o que me fez sofrer muito, mas resignada vivi. É essa a Olinda Beja. Estou a crer que ainda se recorda do dia que, inesperadamente, como já referiu aqui, saiu de São Tomé e foi para Portugal. Fale-nos deste momento, o que sentiu e qual foi a reação dos seus familiares mais próximos quando souberam que a Olinda tinha que partir. É assim, lembrar mesmo, ter lembranças, ter imagens, não tenho, porque era muito pequenina, não é? 2 anos e meio. No entanto, há uma coisa que ficou, que é os sons.
Quando regressei em 1985, a minha mãe, a uma certa altura, disse uma frase. E eu, ao ouvir essa frase, tinha a certeza que não percebia, porque eu não falava crioulo, já não falava crioulo, porque quando vinha a falar crioulo, já não falava, portanto, eu tive a sensação que conhecia aquelas palavras, mas não sabia o que é que elas significavam. A minha mãe andou ali um bocado atrapalhada para me explicar o que é que elas significavam, porque ela não queria falar nesse momento. Eu depois percebi isso. Até que um dia eu disse, mamãe, tem que me explicar o que é que significa esta frase, senão eu tenho que ir perguntar às tias ou aos vizinhos. E então ela disse, quando minha filha foi embora, no dia do embarque, tinham dito que eu ia para a casa de uma madrinha que não vinha para Portugal, mas alguém foi dizer à minha mãe que eu vinha e ela foi ao Porto, sabendo que o Kwanza vinha para Portugal naquele dia. E quando o barco arrancou, e ela me vê sair com a madrinha, ela começa a gritar, oh Minamoé, oh Minamoé. E quando eu regressei em 85, ela torna a gritar essa mesma frase. E eu tive a certeza absoluta, e tanto assim que depois desse regresso a Portugal, posso lhe dizer que durante 2 anos eu consultei psicólogos, psiquiatras, linguistas, tentando saber se era possível uma criança ficar tantos anos com uma frase na cabeça. E eles garantiram que sim. O drama foi tão grande, a aflição, o deixar a minha mãe e ver a minha mãe do outro lado e já não poder agarrá-la, e ela também, que as palavras ficaram... o nosso cérebro é um computador. E foi isso que aconteceu. Portanto, desse dia, é isso que eu guardo. A família teve um drama tremendo, como é de imaginar, mas naquela altura só havia cartas, elas não tinham o meu endereço, quem o tinha era o meu pai, não havia internet, não havia todos estes meios maravilhosos como agora há, e portanto gerou-se um silêncio e um muro entre nós, até 1985. Como é que lidou com este distanciamento? Foi terrível, foi uma coisa pavorosa. Pavorosa num sentido, porque, pronto, eu fiquei com outra pessoa, que era prima direta do meu pai, e a quem passei a chamar mãe. Portanto, essa é que era a minha mãe, a minha verdadeira mãe. Eu, quando me via ao espelho, via que não era bem de cá, mas como é que é isto? E eu, tua mãe morreu, teu pai mandou-te para cá, agora és minha filha. Pronto, e assim foi. E foi ela que me criou. Mas não foi nada fácil. Até porque, veja uma coisa, quando eu chego a Portugal, 1948, princípio de 49, não havia tantos africanos como agora há. Portanto, as pessoas admiravam-se, vinham à janela para me ver e diziam, vai aqui a passar uma preta, venham ver uma preta. Isto repetiu-se anos e anos e anos. Fui barrada em vários trabalhos, em vários empregos, onde minha mãe ia pedir para eu ficar como datilógrafa, e as pessoas diziam, pois ela fala muito bem francês, já tem aliança francesa, ela sabe escrever à máquina, mas sabe, tem aquela corzinha. Pois as pessoas vinham aqui, mas foi muito complicado. Eu ficaria aqui, sei lá, um dia inteiro a falar deste percurso, que não foi nada bonito. Teve momentos, alguns momentos bons, mas teve muitos momentos difíceis, não digo maus, porque as pessoas também, tive gente muito boa à minha volta, mas foi complicado. No colégio foi muito complicado. Portanto, Olinda viveu com esta informação que já não tinha mãe, que a sua mãe tinha morrido. Sim. E a dada altura se apercebeu que afinal a sua mãe ainda estava viva. Sim, é a minha irmã que me vem buscar, digamos assim. É ela que vem de São Tomé, ela viveu sempre em São Tomé, nasceu também lá, viveu em São Tomé, depois foi para Cabinda e veio para Lisboa. E sempre com aquela coisa de descobrir a irmã que tinha, ela sabia pelas cartas que havia entre mim e o meu pai. E ela prometeu à minha mãe, porque foi a minha mãe que a criou, ela prometeu à minha mãe, quando chegasse a Portugal, que me ia procurar. E assim foi. Quando ela apareceu em Mangualde, eu fiquei aterrada e soube mais tarde que a minha mãe adotiva lhe pediu para não lhe contar que ela sabia a minha verdadeira história, sabia que a minha mãe estava viva. Pronto, e ela pediu para não me contar, eu disse, mas eu tenho que contar. Porque a mãe
A Sanlábica de Batepá está ainda hoje, passado 37 anos, à espera dela. Isto foi em agosto e em setembro, no dia 12 de setembro, nós chegámos a São Tomé do ano de 1985. E como foi esta chegada a São Tomé? Isso só além dos 15 dias de regresso. Não há palavras. Veja que eu, ao mesmo tempo, eu vou forçada, porque a família paterna era uma família, digamos, muito rica, uma família da nobreza, uma família com estudos, toda a gente era licenciada, quase toda a gente. O meu bisavô era professor, o meu trisavô era professor, os tios eram juízes e desembargadores do Porto, tia professora de matemática no Maria Amália Vaz de Carvalho em Lisboa, e tinham belíssimas casas, palacetes em Mangualde, no Douro, tinham quintas no Douro. Portanto, eu nunca acreditei que essas pessoas fossem capazes de forjar uma história irreal. E quando a minha irmã me garante que a minha mãe está viva, eu ainda duvido. E quando chego a São Tomé, quando o avião da TAP para no aeroporto, toda a gente saiu menos eu. Eu fiquei sentada a chorar e a dizer, eu não saio, porque deve ser mentira. Eu não acredito que outras pessoas não pudessem ter forjado uma história dessas. E lembro-me que o comandante Gato, que era o comandante que dirigia o avião nesse dia, foi ter comigo e disse, Melinda, se fosse a minha mãe, eu já estava lá embaixo na pista. É claro que ele queria fechar a porta do avião, mas deu-me também muita força. Foi ele e o meu marido que me deram realmente força para eu regressar a São Tomé e a conhecer a minha mãe. Também tenho que dizer que foi dramático. Foi muito dramático esse primeiro encontro, porque eu nada conhecia da África. Eu conhecia São Tomé pelas cartas que o meu pai me escrevia, que eram cartas lindíssimas, ele amava, ele viveu 40 anos em São Tomé. Foi com 19 e morreu com 59. Veio morrer poucos meses antes aqui em Portugal, mas ele dizia, eu posso morrer em Lisboa, mas o meu coração fica para sempre em São Tomé e Príncipe. Portanto, foi um homem que nunca saiu de São Tomé. Foi e ficou. De maneira que era só isso que eu conhecia. Sabia os nomes das roças, ele mandava muitas fotografias, mas não conhecia mais nada. Da parte da minha mãe eu não conhecia nada. Eu não sabia onde era Batepá, não conhecia a mãe, não conhecia as tias, os tios, toda a família. Minha mãe tem 20 irmãos. Juntaram-se todos. Aquilo foi assim uma coisa lindíssima, mas ao mesmo tempo dramática. Eu nunca tinha comido banana-pão. Nunca tinha comido essas comidas com piripiri, muito fortes, não é? Nunca tinha bebido vinho de palma, nem sabia que existia. Imagino que a chegada, o quintal estava cheio de família à espera, portanto, da Olinda, e aquilo foi uma grande surpresa para si, ao chegar ao seu quintal de Batepá, suponho eu, não é? Sim. E ter encontrado uma casinha nada comparável com a casa grande que tinha em Mangualde, aqui em Viseu. Mas devo dizer-lhe que é essa casa que eu amo. É nessa casa, eu ia dizer que quero morrer, porque essa casa é tudo para mim. Essa casa é uma delícia. Eu quando chego a São Tomé, tenho dezenas de pessoas, posso até dizer centenas de pessoas, a dizer-me, ficas em minha casa, ficas aqui, tenho imensos amigos na cidade. Não vais para a roça, mas é lá na roça, é na minha casinha de madeira. Porque me lembro que foi daquela varanda que eu parti. Foi daquela varanda. Minha mãe contava que, quando eu era pequenina, portanto, eu estive até aos 2 anos na Praia das Conchas com a minha mãe, em Guadalupe, e depois vim para Batepá, às costas do tio mais velho, do tio Filipe. E havia um primo, havia que é vivo, que era o Acácio, que ia brincar comigo e que ia para lá. E então minha mãe dizia, minha filha nunca disse pai nem mãe. A primeira palavra que disse foi Acácio. Então, aquilo, quer dizer, eu acho que foi um deslumbramento para mim. Acho que o recuperar o tempo perdido é difícil, recuperar esses anos, mas é isso que eu tento. A minha casa de Batepá está cheia de sons, está cheia de lembranças. Minha mãe transportou-me, minha mãe nos tios, que vivia ali tudo à volta da casa, ainda vivem alguns, ainda vivem os primos, muitos primos,
e todos eles me tornaram a dar a infância que eu lá passei. Aqueles 2 anos e meio que eu tive em São Tomé, eles tornaram-nos a dar, e é esse tempo que eu vou sempre à procura. E quando chego a São Tomé, eu fico feliz quando me sento nas mesmas cadeiras que ainda são desse tempo, que foram os tios que as fizeram, sento-me naquela varanda. É deslumbrante, é um sonho. É nessa casa que eu vivo, e é essa casa que eu amo. É o país que lhe deu inspiração também para ser escritora, poetisa? Eu sempre escrevi. O escrever foi uma âncora onde eu me agarrei, porque tive dias muito maus. Além de... Eu não quero falar no racismo, mas ele existiu e existe, e cada vez parece que está cada vez pior. Além desses dramas de racismo, dessas frases que eu ouvia ao passar na rua, vai lá para a tua terra, vai para aqui, vai para lá, havia o frio. Eu detestava e detesto o frio. Para mim o inverno envelhece-me 100 anos, veja lá como é que eu devo estar. O inverno é terrível, e aqui nesta zona, virada para a Serra da Estrela de um lado, virada para o Carnô do outro, estamos numa zona que é extremamente quente, agora agosto, setembro, julho, é terrível, e é extremamente frio a partir de novembro, dezembro, é morrer. Portanto, tudo isso me fazia chorar por São Tomé, que eu sabia que era de São Tomé, tinha isso nos meus documentos, não é? Portanto, havia dias que eu pegava no papel e escrevia, sempre escrevia. Quando os colegas me tratavam mal no colégio, eu chegava a casa, escrevia. Fazia poemas sarcásticos contra os colegas, contra os professores, contra aqueles que me tratavam mal. Portanto, a escrita sempre me serviu de âncora. Eu fui-me amparando, era uma bengala. É claro que ele descobriu São Tomé. Eu nunca mais podia escrever sobre isto. Porque temos que dizer que São Tomé, além da família maravilhosa que encontrei, das paisagens lindíssimas, tem uma riqueza muito grande. Eu digo e repito, São Tomé é rico não é pelo petróleo, não é pelo turismo, não é pelo cacau, é pelo povo que tem. O povo são-tomense é um povo, além de muito bonito, tanto os homens como as mulheres, as crianças estão sempre a sorrir. Mesmo com dificuldades, é um povo maravilhoso. É preciso saber falar com ele, é preciso chegar-lhes ao coração. Quando nós chegamos ao coração do nosso povo, nós temos tudo. A sua poética traz as marcas dessa vivência entre Portugal e São Tomé e Príncipe e as tentativas de reconstruir ou construir ao seu modo a identidade. O primeiro livro que faz, ou que escreve, é Botendê. Botendê é o primeiro livro. É o primeiro livro. É o primeiro livro que surge em 1992. Veja que eu vou em 85 e começo logo a escrever, e aqui também tenho alguns poemas que escrevia aqui em Portugal. Em 1992 surge o Botendê como uma homenagem ao meu pai, que é português, porque está aqui a língua portuguesa metida no crioulo, não é? Você, que dá o Botendê, entendeu? E uma homenagem à minha mãe, que além de português, falava crioulo. E eu achava lindíssimo quando ela falava comigo e me perguntava: minha filha, Botendê? Achava que era tão bonito. Isto é uma homenagem aos dois. Eu digo aos dois porque, apesar do meu pai ser português, ser branco, foi um homem que em 1946, contra todos os outros colonos e contra as ideias dos brancos, perfilhou a filha mestiça. Em 1950, nasce a minha irmã, ele torna a perfilhar. Tanto assim que as pessoas diziam que o Beja Martins, que não regulava bem da cabeça, estava a perfilhar 2 filhas mestiças. E isso eu lhe agradeço, porque nunca tive no meu bilhete de identidade filha de pai incógnito. Por isso este livro, Botendê, é uma homenagem aos dois, com poemas. Foi editado a primeira vez pela Câmara Municipal de Aveiro, que tinha um projeto de germinação e achou muito bonito o título e resolveu editar. A seguir vem o Leve Leve e depois vem o romance 15 Dias de Regresso. 15 Dias de Regresso. 15 Dias de Regresso, que é um livro que, embora seja
autobiográfico, tem também muita ficção. Portanto, é um livro que fala, sim senhora, do meu regresso a São Tomé, mas de uma forma também ficcional. Mas o E primeiro que livro já para vai crianças... na 5ª edição e parece que vai aparecer aí um filme. Ok. Mas o primeiro livro para crianças é Um Grão de Café. Um Grão de Café. Um Grão de Café. Um Grão de Café é o primeiro livro para crianças que é editado pelas Edições Esgotadas, já vai na 7ª edição. E é um livro que surge no panorama literário de São Tomé pela primeira vez, porque não havia livros para crianças. Havia histórias que as crianças ouviam, assim como eu ainda ouvi, muitas histórias e continuo a ouvir, mas que houvesse um livro que elas pudessem pegar e dizer isto é uma história para nós, não havia. Um Grão de Café foi muito bem aceito em vários países do mundo e agora em japonês, que é um orgulho. Portanto, é um livro que tem sido dramatizado em várias escolas lusófonas. Sim. Também já foi traduzido para o japonês, não é? Para o japonês, há cerca de um mês. É uma alegria e penso que São Tomé e Príncipe e a cultura e as crianças e o povo que estão felizes. E depois a Olinda também escreve para os mais jovens, né? Tem, Sim. Tenho vários livros. Diga. Tomé Bombom, por que este título? O Tomé Bombom. O Tomé Bombom é um livro que é uma delícia. O Tomé Bombom é uma criança que se chama Tomé Bombom. Veja que com Um Grão de Café eu tento contar às crianças do universo lusófono, não só, portanto, de Portugal, mas dos países onde há escolas portuguesas, que é o caso da Suíça, da Bélgica, do Luxemburgo, onde eu já fui com o meu livro. Portanto, é a história do café. O Tomé Bombom é a história do cacau. Portanto, a criança é ele, o menino Tomé é ele o narrador e vai contando histórias da terra, mas conta também a história do cacau. Ele é um menino que é uma sucata no Chiloli. Este livro está ainda só na 3ª edição. Não tem saído muito, não tem saído tanto como Um Grão de Café, mas tem sido lido por muitas escolas, sobretudo na zona de Lisboa. Muito. E é um livro que tem também uma ilustração, é a mesma da Teresa Bondoso, muito bonito. O rio a canoa desce. E o que é que acontece? E fica por lá. Força, ritmo, Filipe. Saudades da terra. Vão até findar. E o rio lá embaixo corre-se com elas. Deslizam nas neves até não vão. E em Ribeira Peixe compõem-se seu leito. Saudades da terra. Sabem quem é e espera por elas. A canoa desce, o rio paguei. A canoa desce, sem saber para quê, sem saber para quê. Do rio paguei. Esta é a nossa história, a história da África. Muito obrigada. A Olinda é professora, portanto, leciona aqui em Portugal. Agora já estou reformada, felizmente. Fui professora 30 anos em Portugal, português-francês, e fui professora 10 anos na Suíça, de língua e cultura portuguesas e cultura lusófona. Dei durante 3 anos na Universidade de Friburgo a história da literatura são portuguesa. Muito bem. Mas, digamos, as obras da Olinda também, como já disse, e estão sinalizadas,
também são para adolescentes, adultos, Sim. crianças. Temos aqui o exemplo do Simão Balalão, que Simão já Balalão? foi editado com um CD. Por aí vê-se que a Olinda, depois de escrever os livros, todos que já escreveu, agora também está virada para a edição em CD das suas obras. É isso? É assim, eu sempre gostei de dizer poesia. Mas dizer poesia, sabe perfeitamente que as pessoas não ouvem muito a poesia, não vão assistir a um recital de poesia. E eu desde os meus 16, 17 anos, gostei sempre muito de música. E então eu entendi que seria uma forma, uma maneira bonita de trazer as pessoas a ouvirem poesia, ser acompanhada pela música. E isso aconteceu. Aconteceu quando eu era professora, que tinha um aluno, que é o Luís de Almeida, que também me acompanha várias vezes, que levava a viola para a escola e eu dizia-lhe, olha, vamos falar aqui deste poema do poeta tal, e tu vais acompanhar com música, e surge aí o gosto pela música juntamente com a poesia. E isso é que tem trazido o público. Nesta sua aventura de musicalizar os seus poemas, surgem duas pessoas que o acompanham, como já referiu, o Luís Almeida e o Filipe Santo. E o Filipe Santo. O Filipe Santo acompanha-me há 27 anos e o Luís de Almeida há 38, desde que foi meu aluno. Com uma diferença, o Luís de Almeida é português, o Filipe é são tomense. O Filipe tem corrido o mundo comigo, desde a Austrália a Timor, várias vezes ao Brasil, Madeira, Açores, França e Suíça. O Luís de Almeida foi comigo à Madeira e à Suíça. E corre comigo, tem corrido as escolas. Também porquê? Porque o Filipe foi viver agora para Londres, com bastante pena minha. Juntei-os num último recital em Torres Vedras. Fomos convidados para ir às escolas de Torres Vedras. E foi bonito porque consegui juntar os dois músicos. No princípio tive também a ajuda do Carlos Camará, que é um percussionista da Guiné-Bissau, com quem eu fiz imensos recitais, ele e o Filipe. Eu esqueci-me de dizer, o Filipe foi comigo a Cabo Verde durante 3 anos seguidos. Vamos fazer vários temas à Biblioteca Nacional de Cabo Verde e corremos as escolas, a mostrar o Tomé Bombom e um grão de café. Ainda não, fomos no ano passado a Cabo Verde com o Simão Balalão. Eu vou mostrar o CD de Simão Balalão. O Simão Balalão também é para crianças e para jovens. Aliás, os brasileiros, quando eu fui ao Brasil apresentar o grão de café, disseram que este livro, o grão de café, era para ser lido, pelas lições que ele traz, era para ser lido dos 9 aos 99 anos. Tenho para jovens o Pé de Perfume, que tem já várias edições também, tem várias histórias, e tenho as Histórias da Gravana, que foi finalista do Prémio Oceanos em 2012. Fiquei em 3º lugar, o que para mim foi uma honra e foi um orgulho também. As Histórias da Gravana estão traduzidas em espanhol. Olinda, as suas obras têm sido objeto de estudo em várias universidades. Como é que se sente vendo o seu trabalho a ter uma projeção a este nível? Sinto-me muito feliz e só espero que o Ministério da Cultura de São Tomé e Príncipe, de uma vez por todas, insira as minhas obras no ensino de São Tomé. Isso é um desgosto muito grande que eu tenho, que isso ainda não tenha sido feito. Porque quem tem 20 obras e só uma fala de Portugal e 19 de São Tomé, acho que merece um outro tratamento. Vamos ver se alguma vez isso acontece. Até agora ainda não aconteceu.
E destas obras, eu sei que uma delas está no sistema do ensino cá em Portugal também, não é? Um grão de café está no Plano Nacional de Leitura. O Tomé Bombom está para entrar no Plano Nacional de Leitura. E A Sombra do Ocá, este não tem o selo porque é o meu antigo. A Sombra do Ocá também entrou no Plano Nacional de Leitura. E A Sombra do Ocá entrou por um período de 10 anos. Portanto, durante 10 anos, os alunos do ensino secundário terão que ler A Sombra do Ocá. É pena que em São Tomé isso não se passe. Que em São Tomé os meus livros não estão à venda no arquivo histórico, mas não estão postos nas escolas, nas bibliotecas escolares. Têm que estar porque se eu tenho trabalhado tanto por São Tomé, se eu tenho dado tanto a São Tomé, acho que o mínimo é que os jovens, porque são eles que vão refazer aquele país um dia, já não somos nós nesta idade, são eles. Eles poderão, com os nossos conselhos, com aquilo que está escrito nos livros, poderão avançar e fazer daquele país um verdadeiro paraíso, porque ele já é um paraíso que a Mãe Natureza fez, mas falta ainda muita coisa. Como tem lidado com esta questão da pandemia? Tenho lidado mais ou menos. Há muita tristeza porque eu gosto muito de sair, de contactar com as pessoas. Tinha uma viagem para São Tomé, que não fiz. Tinha uma viagem para o Malawi, onde me ia ser dada uma condecoração, como doutor honoris causa. E tinha uma viagem que chorei nesse dia em que em que me informaram, veio a informação. Porquê? E porquê é que eu chorei e fiquei como fico? Triste, muito triste, porque eu fui convidada para ir à maior universidade dos Estados Unidos e a quarta maior universidade do mundo, falar durante 10 dias sobre a literatura de São Tomé e Príncipe. A Universidade Berkeley, em São Francisco, na Califórnia. Era a primeira pessoa que ia falar na Universidade Berkeley. Quer dizer, eu quando vi o convite no mail, eu disse, não, isto não deve ser para mim, enganaram-se. E quando depois começo a ler, eu começo a chorar e o meu marido fala, mas o que é que se passa? Estás doente? Aconteceu alguma coisa? Não, vem ver este convite. Então era para ir em abril, no dia 10 de abril eu tinha a viagem, já tínhamos tudo para ir e já não fui. Portanto, está adiada para outubro, vamos lá ver como é que aquilo vai funcionar na Califórnia, porque a pandemia na Califórnia não está ainda muito bem. Vamos lá ver se já dá para ir em outubro, porque é sim, foi um deslumbramento e penso que ao ir será um deslumbramento. Portanto, isso veio-me dar uma certa força também e tenho escrito muito, tenho um romance em mãos e tenho um livro de poesia que vai sair em breve, tenho mais um livro para crianças que já está na editora, sairá em dezembro, se tudo correr bem. E têm-me pedido muita participação de poemas para a revista, uma revista no Vaticano. Fui entrevistada 2 vezes para a Rádio Vaticano, através de uma jornalista de Cabo Verde, da Dulce. Depois pediram-me poemas para o Vaticano. A UCLA pediu-me também trabalhos sobre a pandemia. Quer dizer, tenho sido solicitada por diversas entidades, então tenho estado ocupada. Embora não goste muito, eu gosto muito de sair, de ter o contacto com as pessoas, com os jovens, sobretudo nas escolas. Sabe que eu já percorri este país, continente e ilhas, sei lá quantas vezes, a falar de São Tomé. Das dezenas de poemas que escreveu, qual é a que mais lhe fascinou? Qual é a que mais gosta? É isto, é perguntar a uma mãe que tem outros filhos qual é que ele gosta mais. Eu gosto de todos os meus poemas porque são feitos com o coração, são feitos com aquela esperança de ainda ver a minha terra um paraíso, de ainda ver o meu povo materno a viver muito bem, a viver com dignidade, com o mínimo, já não se pede o máximo, com o mínimo de dignidade e de respeito. E isso faz com que cada poema que escreva, o meu pensamento é sempre esse.
Eu gostaria de dizer um poema e que se chama Confiança. Por acaso hoje tenho aqui o meu amigo Luís de Almeida, ele vai me acompanhar, vai dar uma musiquinha de fundo para eu dizer esse poema. É um poema em que eu apelo sobretudo ao povo para que tenha esperança. É do livro Aromas de Cajamanga. Voltarão à flor da terra os risos das crianças, mais puros e mais brancos que espuma de calé. Voltarão, sim, voltarão à flor da estrada, homens e mulheres felizes como o sol em dias de verão. Voltarão à flor da noite, batucadas e fundões. E a ilha toda será um altar de festa maior e mais colorido que o andor de São Peregrino. E voltará, sim, voltará o sopro do vento, o sopro do pito doce, o aroma da baunilha, o arrasto do bacalhau, o grito do selelê. Voltarão os bailarinos da úrsula, da deixa, do guipá. E voltará, podem crer que voltará a esperança, a renascer de todas as feridas abertas no coração das ilhas. O voltar sempre consigo. Sempre acompanho o voltar, o regresso. Sempre, é verdade. E para quando este regresso definitivo? Já, por minha vontade já estava. Sabe que eu não sou sozinha e o meu marido sempre viveu em Portugal, embora adore São Tomé. Eu até costumo dizer, quando vamos a São Tomé, tratam-no melhor a ele do que a mim. Não sei porquê. E adoro São Tomé. Só que vivemos, ainda temos aqui uma quinta, ainda temos coisas a resolver. Sempre que eu vou, regra geral, ele também vai, adora São Tomé e diz sempre, quando tu fores, eu não fico aqui, também vou. De maneira que temos aí umas coisinhas ainda a resolver. Depois se verá, e espero que sim, que não demore muito tempo, porque ainda me quero consolar de estar, e levo o Luís de Almeida comigo. Para ir viver na sua casinha de bater pano. Na minha casa de madeira no meio da floresta, em Batepá. Sim. E quero também ir muitas vezes à Praia das Conchas. Eu, quando chego a São Tomé, vou a Guadalupe e vou direto sempre para a Praia das Conchas. Há uns anos, quando eu dava aulas na Suíça, os alunos deram-me algumas coisas para eu oferecer em São Tomé. E eu sempre gostei de pedir coisas para São Tomé, leite em pó, livros de língua portuguesa, livros de história, que fazem muita falta. Mas sempre tive o cuidado de fazer ver aos alunos e aos pais que nós, em São Tomé, temos também coisas para dar. Trazia sempre uns pacotinhos de café e trazia conchas da Praia das Conchas. Com as conchas tinha sempre problemas aqui na alfândega em Portugal, para que é que a senhora quer? Eu trazia uma concha para cada aluno, mas eu tinha 200 e tal alunos, eu trazia 200 e tal conchas e eles perguntamos para que é que a senhora quer as conchas? Eu tinha que explicar que estava em trânsito e que era para oferecer aos alunos na Suíça. Eu entendo a colaboração entre os povos assim. Nós, são tomenses, precisamos de muita coisa, mas temos muita coisa para dar. E temos que mostrar ao mundo que gostamos de aceitar e precisamos de muitas coisas, mas também temos muito para dar. A nossa cultura é imensa, a nossa história é grandiosa. Temos é que a saber, temos é que a estudar e temos que dar oportunidade, sobretudo aos jovens. Há uns anos, eu fui com o antigo ministro Daio à feira do livro de Casablanca. E eles ficaram encantados com o meu discurso quando eu disse nós temos também coisas para oferecer. Depois os jornalistas mais tarde vieram falar comigo, mas o que é que vocês têm para oferecer, que é um país pequeno? E eu fiz menção a tudo quanto nós temos para oferecer e que devemos oferecer. Olinda, para além de escrever livros e poemas, agora também dedica-se muito a crónicas, não é? Algumas crónicas, regra geral, quando
quando me pedem, esta última que eu considero foi um prémio, que saiu agora em Berlim, A Solidão da Palmeira, foi-me pedido pela LSB, portanto é a literatura de Berlim, a universidade, que me pediu, juntamente com a revista Camões, para eu escrever um texto que eles gostariam de publicar. E quando eu mandei o texto, eles disseram: Linda, mas isto é além de uma crónica, isto é uma coisa maravilhosa. Portanto, eles conheciam algumas obras minhas e disseram-me uma frase muito bonita, que me comoveu. Nós não tínhamos a noção da dimensão da sua escrita. Este texto, A Solidão da Palmeira, é um texto fora de série. E pode-se ver no Face os gostos que tem tido e que as pessoas ficaram realmente deslumbradas. Foi durante a pandemia que eu escrevi. Demorei algumas 2 semanas, mas gostei imenso de escrever e depois tive aquela recompensa. Está como capa da revista Pessoa este mês. Tem muitos poemas traduzidos para várias línguas, nomeadamente espanhol, francês, inglês, italiano, árabe, chinês, tetum, japonês, enfim. Como é que consegue este feito todo? Eu tenho sido convidada a andar pelo mundo todo. Eu fui convidada a ir à Espanha, eles traduziram. Durante 4 anos houve grandes encontros internacionais de poetas na Universidade de Coimbra. E então eles traduziam para inglês, a professora doutora Maria da Graça traduziu para inglês todos os poemas dos poetas presentes. Estão traduzidos para inglês. Além dos Estados Unidos também traduziram. Traduziram o livro A Casa do Pastor, esse foi traduzido na íntegra por Anne Morgan, uma senhora inglesa, que durante um ano ela leu livros de todos os países, incluindo São Tomé, e foram os meus. Portanto, traduziu A Casa do Pastor. Para chinês foi muito engraçado porque houve aqui em Lisboa um encontro de poetas lusófonos e chineses. E então na China eles publicaram um livro que se chama Quando os Jacarandás Florirem. E aí foram traduzidos para chinês, para mandarim, portanto, todos os poemas de todos os autores que estavam convidados nesse evento, que foi aqui em Lisboa e que me pediram para fazer o próximo em São Tomé. No entanto, a gente por vezes escreve e ninguém responde. Eu escrevi, tentámos tudo, eu e o professor Ialfem, que foi o meu tradutor, mas tenho esperança que um dia se fará esse grande encontro em São Tomé. Portanto, o chinês, o mandarim, aparece nessas circunstâncias. O japonês foi através da minha editora no Brasil que um jornalista japonês viu o livro Um Grão de Café e gostou imenso e pediu-me então a obra, a autorização para ser traduzido. O livro para japonês está bilingue, está em português e está ao lado em japonês, incluindo a minha biografia, está muito bonito. Mandarim, portanto, já falámos. Esperanto, porque conheci um professor de Esperanto na Galiza e ele traduziu bastantes poemas para Esperanto. Acho que já expliquei tudo. Italiano foi agora no Vaticano, por causa dos poemas que eu fiz para a Rádio Vaticano. Eles pegaram em mais 4 ou 5 dos Aromas de Cajamanga e traduziram para italiano. Não tinha nenhum traduzido em italiano. E acho que está tudo. Para espanhol, o livro À Sombra do Ocá, foi traduzido na Argentina para espanhol. Aliás, um poema do Ligarás o Teu Coração ao Meu. O final é um verso da Sombra do Ocá. Este verso serviu de título a uma grande antologia feita na Argentina, Ligarás tu coração com el mío, onde aparecem os meus poemas traduzidos para espanhol. A propósito deste A Sombra do Ocá, que Ocá é este? O Ocá já desapareceu, infelizmente. Foi derrubado. Eu nem gosto de falar nisso porque
era a caminho de Guadalupe, era a caminho da minha terra. E acho que o Ocá tem má fama na nossa terra, como sabe, tão bem como eu, não é? Disse que é a árvore dos feiticeiros, que é a árvore disto, que é a árvore daquilo, que cai em caixões, que as pessoas morrem. E eu pergunto, como é que os pescadores, durante séculos, ganham o seu pão num tronco de ocá feito canoa? E não têm medo. E sustentam a família no tronco do ocá. Isso para mim fez-me sempre muita confusão. Até porque em Batepá há um ocá e a minha mãe tinha as almofadas cheias com a suma uma do ocá. Minha mãe nunca teve medo do ocá. Minha mãe dizia, não liga a isso, minha filha. Porque quando eu via suma uma, o meu irmão tinha muito medo do ocá, minha mãe não. E transmitiu-me isso. E a primeira vez, em 85, que eu vou a Guadalupe para ver o Guadalupe, nas nossas plantas, onde eu tinha nascido, e à Praia das Conchas, eu deparo-me com aquele ocá, que, segundo o professor Jorge Paiva, teria centenas e centenas e centenas de anos. Como sabe, o geógrafo Jorge Paiva trabalha muito, e muito com São Tomé. São Tomé deve muito na parte da biologia, na parte da natureza, assim como a doutora Maria Céu Madureira. E diziam que este ocá seria quase milenar. E foi, na realidade, uma pena. Porquê este ocá? Porque um dia eu passo para Guadalupe e vejo este banquinho encostado ao ocá. Eu disse até que, enfim, que há alguém que já não tem medo do ocá, porque fez este banco para se encostar ao ocá. E eu achei aquilo uma delícia, achei aquilo muito bonito. E é a partir daí, e eu fui-me lá sentar no banquinho. E o meu marido tirou a fotografia, não comigo, porque eu depois saí, mas foi muito engraçado porque uma das vezes que eu passei lá foi quando se fez um grande evento na Cacau, onde estavam vários poetas, onde estava até o Filipe Silva, que é o Filipe Elísio, que é o meu editor da Rosa de Porcelana, com os últimos livros, e é muito engraçado porque toda a gente ficava extasiada, ficava maravilhada com o banquinho no ocá. Por isso daí veio à sombra do ocá. Eu sentei-me à sombra do ocá. Era uma obra de arte que ali estava. Aquele ocá era qualquer coisa de... As pessoas ficavam... Eu via estrangeiros a dizerem, nós nunca vimos nada disto no resto do mundo. É que nós ainda não ensinamos nas nossas escolas o amor, o grande amor à natureza. E ainda não demos valor à riqueza que temos naquele país. Nós temos coisas únicas no mundo. Nós temos 27 espécies de aves endémicas que não há em mais parte nenhuma do mundo. Nós temos plantas endémicas. Temos orquídeas que só existem em São Tomé. Quem quer estudar a história de São Tomé sabe isso. Quem ler o professor Jorge Paiva sabe isso. Agarrado à floresta há coisas maravilhosas, coisas que são únicas e que temos que lhes dar valor e temos que as preservar. E temos que passar isso aos jovens. E é nos bancos de escola que isso se começa a aprender. Temos que fazer com que essas crianças aprendam que vivem no país mais bonito do mundo. Às vezes as pessoas perguntam, de que país és tu? Eu digo logo, eu sou de umas ilhas pequeninas, mas são a coisa mais linda do mundo. As pessoas ficam um bocado assim, mas que ilhas são essas? São também para isso. Olinda Beja, estamos assim quase a terminar este programa. Que mensagem gostaria de deixar à nação são tomense? Uma mensagem de muita esperança, de muita força, de muita coragem. Uma mensagem em que os mais jovens compreendessem que são eles o futuro da nação. É nas mãos deles que está o futuro da nação. E também aos nossos governantes, aos homens que nos governam, aos nossos amigos, aos mais velhos. E quero dizer nessa mensagem uma coisa, que nós devemos lembrar-nos que os mais velhos são as bibliotecas ambulantes. Os mais velhos têm uma sabedoria na questão de histórias. Eles podem transmitir-nos. Eu tenho escrito estes livros todos com a ajuda de muitos contadores de histórias, de muita gente mais velha,
É preciso respeitá-los, é preciso saber respeitá-los, os mais velhos. É preciso saber amar cada pedra que nós temos deixada pelo vulcão. É preciso amar os nossos caminhos, mesmo que sejam complicados, mas é preciso amá-los, é preciso amar aquela natureza. E é preciso dar oportunidades a toda a gente. É preciso darmos as mãos com muito amor. Nada de ódios, nada de raivas. Amor. Amor sobretudo. Há tempos havia alguém de São Tomé que me dizia: ai, Olinda Beja, o amor já não existe. Existe. Sem amor não faremos mais nada. Nós somos um povo tão bom. Eu às vezes pergunto porque é que nós ainda não estamos noutro estádio mais elevado, se nós somos um povo tão doce, tão meio estrangeiros. Os turistas, quando nos visitam, dizem: as crianças estão sempre a sorrir, as pessoas estão tão simpáticas. Então vamos fazer desse povo realmente um povo feliz, um povo alegre, um povo cheio de tudo, das coisas lindas que nós temos. Essa é a minha mensagem. Uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança no final desta edição do programa Nós por Lá, em que estivemos a conversa com Olinda Beja, poeta e narradora de São Tomé e Príncipe. Ela que, acompanhada à viola pelo músico são-tomense Filipe Santo, ou pelo percussionista guinense Carlos Camará, ou ainda pelo guitarrista português Luís de Almeida, tem feito recitais de poesia e canto em vários palcos do mundo, fazendo com que haja um maior conhecimento da poesia e dos poetas de São Tomé e Príncipe. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS.